A mensagem que Deus trouxe para nós hoje é uma mensagem forte, é uma mensagem que vai mexer com o nosso coração. É uma palavra que eu creio que veio da parte de Deus, como a própria Bíblia disse, que a palavra, ela é como uma espada que separa a alma do espírito. E eu quero que você prepare a sua mente, o seu coração, a sua atenção, para poder receber tudo aquilo que Deus preparou para nós. Existe uma palavra da parte do Senhor para ser entregue hoje para esta igreja e para aqueles que vão acompanhar essa mensagem através do YouTube e para cada pessoa que Deus permitir que essa palavra chegue para mudar a nossa forma de pensar, de sentir e de agir, para que possamos ser renovados na visão que Deus tem para nós e para a nossa vida. E eu quero começar com um testemunho. Aqui essa foto, ela representa orações que foram atendidas. Aqui é a foto da minha família, do meu marido, Heber, eu me chamo Alessandra, nossos filhos, o Lucas, a Gabi e o Rafa. Eu lembro quando eu me converti, solteira, lembro dos momentos, abraçava a Louise, né, na terça-feira e falou, lembra quando a gente orava para Deus mandar um varão, né? A gente orava, ai Deus, manda um varão. E ela estava com o marido dela, eu estava com meu marido aqui no grupo de casais, estávamos lembrando momentos que nós orávamos. E eu, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entendi que a igreja era o lugar onde eu deveria buscar um marido. Porque precisava ser um filho de Deus. Amém? Cadê as moças ou moços solteiros aí? Deixa eu ver. A igreja, o reino de Deus, né? Não necessariamente esta igreja, mas a igreja do Senhor. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, precisa ser alguém que anda com Jesus. E eu lembro que eu orava e falava, Deus, mas não tem ninguém nessa igreja para eu casar. Oh, quantas vezes eu desesperada clamei ao Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que os meus olhos estavam embaçados. Porque desde o primeiro momento que eu me converti, que eu fui para a igreja, o Heber já estava lá. Só que não era a hora ainda de eu enxergá-lo. Eu vim do mundo para a igreja. E quando a gente sai do mundo, a gente vem com um monte de craquinha. Ou só eu? Alguém veio aqui do mundo, veio com cracas? Eu vim cheia de cracas. E o Senhor veio com o baigon, assim, né? Aí foi saindo umas baratinhas, foi saindo umas aranhas. E aí foi um processo que Deus foi renovando a minha vida. Porque para eu achar a pessoa certa, eu precisava ser a pessoa certa também. E um dia, o coração bateu, né? A gente se encontrou, né? Namoramos, tivemos a graça do Senhor de nos guardarmos no namoro em santidade ao Senhor. E colhemos frutos disso até hoje. Vale a pena obedecer ao Senhor. Depois de 2 anos, nós começamos a orar para que Deus nos desse um filho. E logo que a gente falou no assunto, passou pouco tempo, eu engravidei. E foi aquela festa e aquela alegria, mas eu perdi o bebê. E foi um momento de muita tristeza para nós, como casal, como família. Um momento muito difícil. Hoje mesmo eu estava lembrando que a única vez, em 18 anos de casado, que eu fui para a casa da minha mãe, assim, hoje eu quero dormir na casa da minha mãe, foi quando eu perdi o bebê.
né? Quando a gente quer a mamãe da gente, né? Quando alguma coisa ruim acontece. E eu lembro que a gente foi dormir na casa da minha mãe. E depois disso, passaram-se meses e meses, eu não consegui engravidar. E eu lembro de eu chorar, às vezes no chuveiro, falando, Deus, me dá um filho. E a cada mês que passava, vinha o período, eu não engravidava. E aquele choro. E até que um dia o Senhor nos presenteou. O Senhor nos deu Lucas, que é o nosso filho mais velho, que hoje tem 15 anos. E aí os outros foi só a gente falar. E daí vamos ter mais um? Já apareceu outro. Né? Respirou, apareceu, né? E Deus nos deu depois a Gabi. E desde que casamos, o Weber queria ter 3 filhos. Eu falava, será? Acho que é melhor 2, né? 2 tá bom, né? E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. E aí eu disse sim para o 3º filho. E nós temos o Rafa também, que é uma bênção do Senhor. E aqui são respostas de muitas orações. Eu lembro deles pequenininhos no colo, aquele desafio da amamentação. Depois que passa, a gente esquece, né? Oh, meu Deus do céu, a dor, as noites mal dormidas. E hoje eu vejo o quanto o Senhor tem sido gracioso com a nossa família. E mais recentemente, Deus nos deu o privilégio de termos também filhos espirituais, né? De cuidarmos desta igreja, de podermos pastorearmos o rebanho que é do Senhor, não é nosso. E tem sido um privilégio realmente poder caminhar com Jesus, com cada um de vocês. E quando eu falava com Deus sobre esta noite, Deus me levou a Números. Eu quero convidar você a abrir comigo em Números, capítulo 13, versículo 1 e 3. Números 13, do 1 ao 3. A palavra de Deus diz: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Antes mesmo de Números 13, Deus já havia prometido uma terra para aquele povo. E o Senhor havia dito que Ele daria uma terra que iria manar leite e mel. Uma terra de abundância, uma terra rica, uma terra fértil. Ele garantiu isso, e Deus fala dessa terra na Bíblia, desde Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, depois passando para Êxodo, e a cada livro da Bíblia, Deus reafirmava a promessa dele. Você pode dizer comigo, as promessas de Deus. Mais forte. As promessas de Deus são cumpridas. Deus havia feito aquelas promessas para aquele povo. E mais do que isso, Deus disse que Ele daria aquela terra àquele povo. Deus disse que Ele lutaria por isso. E aqui eu trouxe rapidinho só para a gente passar alguns desses textos em que Deus havia prometido. Gênesis 17, 8. Eu te darei a ti, a tua descendência. Deus estava falando com Abraão aqui. A tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Gênesis 26, 3, ele disse:
peregrina nesta terra e serei contigo. Aqui ele já estava falando com Isaac. E aí ele fala, eu te abençoarei, a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que deu ao seu pai. Aí Gênesis 28, 13, a terra em que está deitado darei a ti e a sua descendência. E assim Deus foi falando. Salmo 105 também a palavra de Deus diz, a aliança que fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, que confirmou a Jacó, por lei, dizendo, a ti darei a terra de Canaã. Êxodo 3:8, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir, aqui já é uma promessa dada a próprio Moisés, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, que emana leite e mel. Êxodo 13:5, Deus fala novamente, a terra que o Senhor jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel. Levíticos 20, 24, mas a vós vos digo, herdareis a sua terra, eu darei a vocês para possuí-la por herança, terra que mana leite e mel. Então Deus, aqui são alguns exemplos que eu trouxe, de que Deus estava falando com aquele povo. Eu darei para vocês essa terra, eu vou dar, é uma terra boa, é uma terra que tem abundância. Mas vamos voltar lá para Êxodo 13, lembra? Então Moisés, eles chegaram ali pertinho da terra. Eles estavam prestes a entrar naquela terra que já tinha desde lá de Abraão, Deus tinha falado. Eles estavam prestes. Mas se a gente lê esse mesmo texto em Deuteronômio, a Bíblia fala que o próprio povo pediu a Moisés. Quando eles chegaram perto, eles pediram para Moisés assim, manda alguns na frente para ver como é que é. E Moisés atendeu o pedido e mandou. Vamos continuar a leitura? Lá em Números, você pode ficar a Bíblia em Números que a gente vai ler essa passagem toda juntos aqui. Números 13, 25 a 33. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinha visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra que mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Continua ali no verso 28. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos a espionar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Eles chegaram lá e falaram, é verdade. A terra até mana leite e mel.
Mas lá mora um monte de eus, jebuseus, eu não sei que eus, um monte de povo estranho. Lá tem homens também gigantes e nós não somos capazes de vencê-los. E aí um deles, Caleb, um dos espias, falou, não, peraí, claro que nós somos capazes sim de vencê-los. Mas os outros falaram, não, porque perto daqueles homens, nós somos como gafanhotos. Vamos continuar a leitura? Números 14, do 1 ao 4. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos fez esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos ao Egito. Aquele relato desanimador dos espias fez com que o povo perdesse a fé, perdesse a coragem e o pior, se esquecesse das promessas de Deus, de que Ele mesmo, o Senhor, daria a terra a eles. E fez, inclusive, que eles desejassem voltar para o Egito, que no relato bíblico representa voltar ao mundo. Desistir, pensaram até mesmo de desistir das coisas de Deus. Os seus comentários demonstravam que eles tinham esquecido da promessa e tinham se esquecido do poder de Deus. Olha só. Aquilo que os espias contaram falou mais forte ao coração deles do que a promessa de Deus. Do que todas aquelas promessas. E não apenas as promessas, mas lembra que esse povo que saiu lá do Egito, quem lembra algumas coisas que eles viram no caminho? Abriu o Mar Vermelho, chover as codornizes do céu para eles comerem. No frio, o Senhor aquecia. No calor, Deus dava sombra. Esse povo tinha visto o Senhor fazer tantos milagres. Mas diante do pessimismo, diante daquelas más notícias, diante da informação de que existiam inimigos na terra, de que existiam gigantes, eles sucumbiram à incredulidade. Vamos continuar a leitura? Números 14, do 5 ao 12. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse o quê?
que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Eu vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que eles. Misericórdia. E eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer falar conosco nessa mensagem? E Deus começou a falar ao meu coração, e eu compartilho com a igreja. E pergunto a mim e a cada um de vocês, como é que você tem visto a terra prometida? Como é que você tem visto as promessas que Deus tem te dado? As bênçãos, a nossa terra prometida. É a nossa família, é o casamento, são os filhos, é a igreja, é o trabalho. Quantas vezes nós oramos tanto por um trabalho, pedimos para Deus, e quando recebemos, a gente só olha os gigantes, só olha os desafios. Quantas vezes, como eu contei o meu testemunho, você aqui que é pai, mãe, talvez você tinha um diagnóstico que não podia ter filhos, teve dificuldades como eu, teve desafios, e o Senhor lhe concedeu essa bênção. Mas quando vem os gigantes, e a gente falou dos gigantes de quando é pequenininho, mas vai crescendo, também tem gigantes. Amém ou ai de mim? Ai de mim. Né? Tem os gigantes também, chegam na fase de escolher a profissão, e os filhos escolherem com quem casar, que pode ser do agrado nosso ou não. Vem os filhos dos filhos, outros desafios, o casamento. A gente fala, eu quero uma varoa, eu quero um varão. Mas aí vem as situações do dia a dia do casal. Nós tivemos o grupo de casais aqui, falamos um pouco sobre as diferenças de homem e mulher. É totalmente diferente. E a gente chega e vai lá viver com um estranho, diferente da gente. E aí tem os ajustes e diante dos gigantes. Como você tem visto aquilo que Deus confiou para você? Foi Deus que confiou os seus filhos. Foi Deus que confiou o seu trabalho. Foi Deus que nos confiou esta igreja, não apenas a nossa família, mas a cada um que faz parte também dessa comunidade. O Deus que te confiou a tua empresa. Talvez você falou, eu queria tanto, Senhor, ter meu próprio negócio. E aí você começa e, ai Deus, não é fácil. E às vezes a gente fala, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou abrir mão. E o Senhor quer falar conosco hoje. Quer lembrar a mim e a você que existe uma visão de Deus sobre as coisas. E existe uma visão humana sobre as coisas. E nós precisamos escolher o que nós vamos optar. Se nós vamos ver as circunstâncias, a vida, a maternidade, a paternidade, a carreira, os negócios, o ministério, se nós vamos ver com a visão humana ou se nós vamos ver com a visão de Deus. Para isso nós precisamos entender que quando a gente fala do mundo,
a gente não está falando apenas de um lugar. Eu e você estamos aqui na igreja. Fala, eu não sou do mundo, eu sou da igreja. Mas o mundo, ele não é apenas um lugar que nós vamos. O mundo é um sistema de valores, de forma de pensar, de agir, de ser diferente da palavra de Deus. Isso é o mundo. Nós podemos estar na igreja, nós podemos ser crentes de carteirinha, mas nós podemos ter uma visão das coisas, de reagir diante dos desafios, de reagir diante dos gigantes, dos problemas, uma visão humana, ou uma visão que é do mundo, uma forma diferente de agir. A nossa visão foi corrompida pelo pecado, e ela continua sendo, muitas vezes, distorcida pelo mundo. Mas qual é a visão bíblica sobre nós? Qual é a visão de Deus sobre mim, sobre você? Primeira coisa que a gente precisa se lembrar, são coisas bem simples, tá, gente? Mas cutuca a pessoa que está do seu lado aí. Hoje está friozinho, às vezes dá um soninho, né? Cutuca aí e fala assim, de onde você veio? Pergunta, de onde você veio? Nós fomos criados por Deus. A Bíblia fala que nós somos feitura do Senhor. Nós fomos criados por Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é a visão bíblica de Deus para nós. E por que nós estamos aqui na terra? Nós estamos aqui por um propósito, que é glorificar e adorar a Deus. Nós não estamos aqui para casar, termos filhos, termos uma carreira, um trabalho, um negócio, simplesmente para o nosso prazer. Nós estamos aqui, sim, no ministério, no trabalho, com filhos, num relacionamento, para adorar a Deus e dar glória a Ele em tudo que fizermos, aonde estivermos e o que fizermos. E como nós devemos viver? Qual é a visão bíblica para a vida, para lidar com os desafios dos filhos? Nós estamos nessa fase. O filho adolescente é uma fase nova, estamos aprendendo. Uns aqui estão com outros desafios, filhos na faculdade, filhos casando. Outros ainda estão começando com os filhos pequenininhos, a alfabetização. Como nós devemos viver como Jesus nos ensinou. A visão de Deus, de como nós devemos agir diante dos desafios, é uma visão de compaixão, de justiça, de misericórdia, de graça, sabendo que o nosso lugar é a eternidade. Essa vida é passageira, a nossa morada celestial é o nosso lugar. Só que o povo de Deus, infelizmente, pode escolher também a incredulidade. Aquele povo que não acreditou nas promessas, não eram os pagãos, não eram os amorreus, não eram os jebuseus, era o povo de Deus. O povo de Deus, eu e você, corremos o risco de, diante dos problemas dessa vida, nós nos perdermos e perdermos a nossa visão. A escolha daquele povo foi se revoltar contra o Senhor. A escolha daquele povo foi não ouvir o profeta. Eles esqueceram da palavra. Presta atenção. Eles não permaneceram fiéis quando as coisas começaram a acontecer diferente do que eles imaginavam. Eles não temiam, nem criam no Senhor.
E as escolhas deles levaram a uma visão embaçada. Sabe, irmãos, quero falar para vocês com todo amor, com todo afeto, com todo respeito que eu tenho por vocês. É claro que o que eu vou falar é sobre quem não veio, né? Quem veio, não, né? Brincadeira. Quantas vezes, na hora de sentar na mesa do aconselhamento, é problema, é gigante, são desafios, muitas dificuldades. E na hora do conselho, que é, vem orar com a gente, vamos orar sobre isso, vem 2 ou 3. Algo está errado na nossa visão. Se temos enfrentado o gigante e diante dos gigantes, nós temos ficado apavorados. Por vezes pensando em desistir, mas na hora de usar a visão bíblica, de lutar contra os gigantes, que são armas espirituais, muitas vezes nós recuamos. Quantas vezes, também não aqui, gente, é só quem faltou. A gente fala assim, o irmão conta o problema. Eu nunca fiz isso, por exemplo, tá, gente? Isso daí é só as outras pessoas. Uma amiga. A gente tem um problema e a gente conta para alguém, pode ser um pastor, pode ser uma amiga, né? Segundo o coração de Deus. E a amiga fala para a gente assim, vamos jejuar? Você já jejuou sobre isso? Aí a gente fala assim, nossa, é verdade. Eu preciso mesmo jejuar, é verdade. Aí passa umas 2 semanas, como é que está lá aquela situação na sua casa? Ixi, está ruim ainda. Mas você já jejuou? Ah, não comecei ainda. Quantos estão entendendo? Visão humana, visão bíblica. A visão bíblica para lutar e conquistar a terra prometida que Deus tem para você são armas espirituais. Não adianta outra forma. Não adianta, senão estaremos brincando de andar no deserto. E provavelmente corremos o risco, inclusive, de contaminar uns aos outros. Com o nosso pessimismo, com a nossa incredulidade. E o que dizer da cultura do mundo sobre a maternidade? Oh, gente. A visão de Deus, o cristianismo em sua essência, é não olharmos para nós mesmos. Qual que é o exemplo de Jesus? É o servir. O servir é o exemplo de Jesus. E existe uma visão, quer ver, eu pulei um? Aqui. Eu vi essa estatística e eu fiquei bastante impressionada. Essa pesquisa, ela fala que está crescendo a geração No Mo, que é No Mothers. Mothers, né, em inglês, M-O. No Mothers. Que são mulheres que não querem ter filhos. Está crescendo e hoje no Brasil, pesquisas mostram que chegam de 30% a 40% das mulheres. Mas se nós refletirmos, a maternidade, em sua essência, ela revela o caráter de Cristo em nós. Porque ser mãe é viver renúncias. É muito bom ser mãe, mas ser mãe é servir o outro. A
Aí perguntaram, mas por que para essas mulheres? Por que elas não desejam ter filhos? E a resposta da maioria é por causa da busca pela liberdade, o foco na carreira, os custos financeiros, a incerteza sobre o futuro e, principalmente, a falta de vontade de ser mãe. A visão de liberdade e até mesmo a incerteza sobre o futuro, que revela o medo. Na verdade, revela que Jesus saiu do centro e o homem está no centro. Qual é a característica da sociedade em que nós vivemos? É o egocentrismo, é pensar em si mesmo. É o culto ao prazer, é o culto ao bem-estar, é o relativismo. O que é o relativismo? É viver como se não existisse um padrão. É viver como se não existisse verdades absolutas. É o relativismo. Só que existe sim um padrão. E o padrão é a Bíblia. A Bíblia é o padrão. E a palavra de Deus, ela nos mostra que quando Deus criou Eva, o que significa a palavra Eva? Quem sabe? Mãe. Ele cria a mulher e a mulher já tem o nome de mãe. Deus cria a mulher para a maternidade. Aquela primeira mãe, ela falha. Ela peca. Mas depois Deus usa uma mãe, Maria, para que Jesus venha à luz. Deus nunca desistiu das mães. E Timóteo fala que as mulheres são redimidas pela maternidade. Existe um chamado de Deus para vivermos como Jesus. Viver com Jesus é viver para servir. Esse é o exemplo de Jesus. E maternidade, paternidade, família são essenciais disso. Viver para abençoar. O que é o reino de Deus, irmãos? É amar a Deus em primeiro lugar. É amar ao próximo. É amar a si mesmo. É servir. É abençoar. É confessar e pedir perdão, é admitir que não somos perfeitos, é nos unir uns aos outros para juntos vencermos os gigantes, é deixar Deus trabalhar nas nossas imperfeições, nos nossos medos e passado, construir o nosso futuro, é deixar Deus nos ajudar a vencer os gigantes. Só que lembra lá do pessimismo? Lembra lá do povo que veio com o relato? Nós também estamos inseridos numa sociedade. Nós estamos aqui na igreja, mas a todo tempo, nos filmes, nas novelas, nas redes sociais, no que é pregado nesse sistema deste mundo, é pregado, pense em você mesmo, pense no seu prazer. Que vai ficar acordando de madrugada. Não, queridos, a Bíblia fala que nós temos o privilégio de contar os feitos do Senhor, de geração em geração. Deus não deu filhos para mim e para você. Deus não deu um casamento, uma família, uma igreja, um trabalho, só para o nosso prazer, mas para que você possa adorar e levar as marcas de Jesus aonde quer que você esteja, com aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus te entregou um bastão. Hoje eu estava orando pela irmã e vi o Senhor dando uma espada.
O Senhor nos entregou um bastão. O Senhor, esta é a verdade. A verdade é que Deus confia em você para levar as marcas de Cristo para os seus filhos, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua carreira, para aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Mas o mundo lá fora vai dizer, pense em você mesmo. O mundo lá fora vai dizer, não vale a pena você aguentar isso. Desista, abra mão, volte para o Egito. O mundo vai dizer, levanta outro líder. Isso não está dando certo. Mas o Senhor diz, eu estou colocando colírio nos teus olhos. É tempo de renunciar à visão humana, à visão do mundo. E deixar o Senhor marcar em nós uma visão bíblica da nossa vida, da maternidade, do casamento, do trabalho e da nossa missão como igreja. Quantos querem receber o colírio dos céus? Colírio, o Apocalipse diz que o Senhor coloca colírio nos nossos olhos. A família e a igreja são ambientes propícios de Deus para trabalhar nas nossas imperfeições. Mas muitos têm olhado para os desafios e pensado, vou voltar para o Egito. Não vale a pena. Pensam em desistir do casamento, do ministério e até mesmo dos filhos. Como assim dos filhos? Homens, cadê os homens? Vou dar mais uma chance. Cadê os homens? Melhorou. $5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai na certidão de nascimento. 11 milhões de mães criam seus filhos sem suporte financeiro. Quando é culto de Dia dos Pais aqui na igreja, o culto tem muitas ausências, porque muitas mães não podem trazer o filho aqui para apresentar, porque não tem os pais. Isso é consequência do pecado, é consequência da liberação sexual, porque aí, vai lá, lembra o culto ao prazer? Vai lá, tem aquela noite especial, engravida e não quer assumir a responsabilidade. E o erro nisso é do homem e da mulher. Uma visão de mundo sem responsabilidade. Hoje nós vivemos uma epidemia de homens que fogem da terra quando aparecem os gigantes. Homens que não assumem a responsabilidade de pai, de sacerdote e de homem que Deus confiou. Pais, voltem para os seus filhos. Pais, reconstruam pontes. Talvez você teve filhos em outros relacionamentos. Talvez você teve filhos na sua adolescência. Pais, retomem o seu lugar. E aí é muito comum, numa sociedade feminista como a nossa, dizer, é só pai que abandona filho. Mãe não abandona. Olha essa estatística. Estima-se que todos os anos no Brasil tem 1 milhão de abortos. Existe abandono maior do que matar o próprio filho no ventre? As mães também têm abandonado diante do desafio de uma gravidez, tem se assustado com um gigante, tem se achado incapaz, tem se sentido como um gafanhoto. E muitas vezes tem optado. Uma vez o pastor Heber pregou aqui, não era aqui, era na outra sede nossa. Pregou sobre o aborto. Na segunda-feira ele recebeu uma mensagem falando, pastor, o senhor não pode falar disso desse jeito. Tem muitas camadas. Olha a situação das mulheres. Olha a violência.
As circunstâncias não mudam a palavra de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Cada filho gerado é gerado primeiro no coração de Deus. Esta é a verdade da palavra de Deus. Mães, eu sei que não é fácil. Eu sei que nessas estatísticas, tem muitas aqui, que às vezes pode ter até o marido, mas às vezes o marido não é presente na criação dos filhos, infelizmente. Ou às vezes criam sozinhas, com dificuldades. Mas o Senhor é aquele que te ajuda a vencer os gigantes. Ele continua sendo aquele que diz lá em Isaías, a mulher abandonada fala, eu sou o seu marido. Essa é a verdade, a visão de Deus. E o convite do Senhor é para a misericórdia. Nós já estamos encerrando, então temos que apresentar aqui as crianças. E eu quero deixar esse texto com vocês. Filipenses 4, do 6 ao 9. Existe a visão do mundo, que é desistir das coisas. Quer desistir quando as coisas apertam. Quer desistir diante das dificuldades. Quer buscar o caminho mais fácil. Mas a visão de Deus é essa. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Ixi, cortou ali o texto. Me ajudem. Eu sei. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. O que está dizendo? Não fiquem preocupados com coisa alguma. Tem gigante, tem desafio, tem filhos que não querem vir para a igreja, tem dificuldades financeiras, tem falta de fé no seu coração, tem enteados, tem sobrinhos, tem família, tem desafios. Que as suas causas sejam conhecidas diante de Deus, em oração, em súplica, em ações de graça. É através da oração, irmãos, que as nossas batalhas serão vencidas, que provisões vão vir. Olha o que diz em Josué 21. E eu quero te convidar a ficar de pé para a gente ler juntos esse versículo. Josué 21, 43 ao 45. Leiam comigo, irmãos, esse texto. Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo, e versículo 43 diz, desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra, que sob juramento havia prometido dar aos seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. E todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia dado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Sabe quando aconteceu esse texto? Quando eles entraram na terra prometida, eles venceram os gigantes, eles foram para as batalhas, o Senhor os capacitou, cada um dos gigantes foi sendo vencido. E todas as promessas que Deus fez se cumpriram. Mas eu preciso dizer para vocês que daqueles 12 espias
que contaminaram o povo com pessimismo, com incredulidade. Só 2 entraram na terra. Os outros 11 que não creram morreram de pragas no deserto. A Bíblia fala isso. E essa não é uma palavra de condenação. Esse é um convite do Senhor para que você permaneça nele. Permaneça crendo. Permaneça firme nas promessas que Ele te deu. E naquilo que Ele confiou. Hoje o meu sogro estava compartilhando uma visão que ele teve. E eu me lembrei de quantas visões, quantas orações eu já recebi. Quantas promessas Deus já me deu. E você já recebeu orações? Você já recebeu promessas? O Senhor já te confiou coisas. Deus continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez chover codornize do céu. Mas tão somente guarde o seu coração e deixe o Senhor mudar a tua visão. Te tirar da visão do mundo, da forma humana de resolver as coisas e colocar colírio para que a gente tenha a visão bíblica de resolver as coisas.